Jesus. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 6, por favor. Domingo passado nós falamos um pouco sobre o Sermão do Monte, um cenário do Sermão do Monte. Usamos aquele texto da face ofendida e face oferecida. Queria usar 2 versículos aqui do Sermão do Monte, apenas para uma inspiração, uma reflexão naquilo que a gente vai compartilhar. Não trago hoje propriamente um sermão, uma estrutura de um sermão, como costumo fazer. Quero pedir a permissão de vocês para ouvir um pouco o coração de um homem, né, que tem o privilégio de ser o pastor dessa comunidade. Aquilo que Deus tem falado comigo, muito a ver com o que nós tivemos aqui no Encontro de Casais na segunda-feira. Os irmãos que estiveram aqui na segunda-feira no Encontro de Casais, a gente vai poder relembrar aquilo que a gente refletiu. Nós cantamos aqui canções que têm tudo a ver com aquilo que a gente vai pensar hoje à noite. Não pedi aos irmãos, né, que cantassem nenhuma delas, mas muito associado com aquilo que a gente vai refletir. Em Mateus capítulo 6, né, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe os peçais. Não associais a quem? Ao versículo 7 está falando dos gentios. Por mais que o 5 esteja falando dos hipócritas, o versículo 7 está falando dos gentios. Não se associem como eles. Não use da oração um recurso para você pedir coisas, porque a oração não é um recurso para petições. A oração é um momento de comunhão comigo. E não faça da necessidade, do pedido, o toque de caixa, a força motriz da sua oração. Não seja como um gentio, porque eles só oram para pedir, vocês não. Versículo 32, ainda de Mateus 6. Aqui está falando sobre a ansiedade, aquilo que a gente tem do amanhã, do medo do amanhã, e o Senhor está falando desde o versículo 25, para que a ansiedade não domine os nossos passos, as nossas idas. E no versículo 32 fala, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 8 fala, não ore pedindo, porque existe um Pai que conhece aquilo que você necessita. No versículo 32, não faça da sua vida uma busca de coisas que você precisa, necessidades. Não há necessidade disso, porque o Senhor, apenas por essa razão, o Senhor sabe daquilo que você precisa. Então, o teu relacionamento comigo não será um relacionamento porque você precisa de coisas. Já usamos um exemplo aqui, eu repito, que se Deus tivesse numa sala aqui em cima, tivesse 5 minutos com cada um de nós, e se nós recebêssemos uma folha em branco e um lápis, e o anjo dissesse, você vai ter 5 minutos com ele, a maioria das pessoas iriam escrever as coisas que precisam, para quando chegar diante dele, não perder nenhuma, e mencionar diante do Senhor aquilo que eles necessitavam. E a minoria iria com a folha em branco para chegar diante dele com o lápis e dizendo, pode dizer, Senhor, porque eu quero saber o que é que o Senhor quer de mim. Essa relação da folha em branco é a relação que o Senhor sempre quis conosco. Chegue diante de mim com uma folha em branco, para que eu possa te dizer o que é que eu quero de você. Não apresente-se diante de mim com uma folha preenchida, porque isso não faz sentido, porque eu sei daquilo que você
precisa, e você não poderia desperdiçar tempo comigo falando para mim de coisas que eu já sei a teu respeito. Então, tudo que você precisa, eu sei. Não torne a sua vida o centro dela as tuas necessidades. Amém? Deu para entender? De onde isso começou? Isso começou em Gênesis. Aliás, para a gente compreender muito o Evangelho, a gente precisa voltar para Gênesis. O casal, eles precisavam de quê antes da queda? Um pouquinho antes. O homem precisava de quê antes da existência da mulher? De uma companheira? Onde está escrito isso? Porque se ele precisava de uma companheira, Deus não era suficiente para ele. Não há registro na Bíblia de que havia necessidade do homem ter uma companheira. Há registro na Bíblia de que Deus olhou para o homem e Deus, nos seus propósitos, quis fazer uma companheira para ele que lhe fosse idônea. Mas não há registros bíblicos de que o homem estava carente de uma companhia. Não há. Porque Deus não fez o homem carente. A relação com ele era suficiente. O homem e a mulher não vão conseguir nunca ser felizes satisfazendo as suas necessidades, porque estas nunca terão fim. O homem que vive a sua vida para satisfazer aquilo que ele necessita, ele nunca será feliz. Nunca. Porque o homem que vive por atender necessidades, ele não se aplaca. Você pode perceber, talvez muitos de nós tínhamos mais necessidades ontem, do que a de hoje. E até imaginávamos que se fôssemos quem nós somos hoje, para a gente bastaria. E muitos de nós chegamos lá e ainda não basta. O que temos ainda não é suficiente. Por quê? Porque nós criamos um jeito de tornar a nossa vida uma busca de coisas que a gente precisa. E chegamos e lotamos as igrejas para informar a Deus daquilo que a gente precisa e receber a nossa bênção. E o que é bênção? As nossas necessidades e desejos supridos por Ele. A isso damos o nome de milagre. E o que é um milagre? As nossas necessidades foram, até que enfim, atendidas. Isso pode ser cura, isso pode ser o emprego, isso pode ser qualquer coisa. Pode ser até o cônjuge. Quem sabe, antes você dizia, quando eu casar, eu estarei muito mais feliz do que solteiro. Hoje você pode estar absolutamente arrependido. Quantos concordam? Não levante, principalmente se o cônjuge estiver aqui. Não faça isso. Eu era feliz e não sabia. Meu planejamento foi ter 3 filhos. No segundo, já estava arrependido do projeto. Porque se nós buscamos atender aquilo que a gente necessita, a nossa vida perde o rumo. Nós não fomos chamados para fazer da nossa vida a satisfação das necessidades. Nós fomos chamados para viver conforme propósitos. Propósito de quem? De quem nos fez. Então o homem nunca poderá ser feliz satisfazendo suas necessidades. O homem só poderá ser feliz se estiver de acordo com os propósitos daquele que o criou. Como é que uma pessoa é plenamente feliz? Se ela estiver dentro e de acordo com os propósitos do Senhor. Eu vivo dentro dos projetos de Deus. Aí essa pessoa é plenamente feliz, apesar de ter muitas necessidades. O problema, quer dizer, a bênção é que ele não sente falta dessas coisas. Vai vivenciar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. O texto ele é autoexplicativo. Pelo fato do Senhor ser o meu pastor, nada me faz sentir falta de qualquer coisa que possa ter como proposta. Dentro desse cenário, aparece uma serpente
que apresenta para nós não uma proposta diferente do que essa, de dizer que nós não podemos ser felizes com o que nós temos. O jardim todo não é suficiente. E ele apenas apresenta uma necessidade. Qual necessidade? De você comer daquele fruto, o único que não poderia. Esse fruto era necessário? Não. Apenas foi despertado na mulher e no homem um desejo por algo a mais que eles tinham. Porque o que tem não é suficiente. A linha até aqui, para a gente, ela é ruim. Nós queremos ir além, porque aquele que está além da linha despertou em mim um desejo. E foi apenas isso que Satanás apresentou ao casal. E a mulher, capítulo 3, verso 6, de Gênesis, olha para o fruto, e o fruto é desejável. Só que desejo era uma coisa que não existia. Estão comigo, irmãos? Porque desejo era algo que não existia pelo fato de não haver carências. Porque a relação com o Senhor, ela é absolutamente satisfatória e suficiente. Por que hoje, e a palavra que eu trago hoje assim, de compartilhamento, é uma palavra que eu julgo libertadora e uma palavra de salvação para nós. Não uma palavra de puxão de orelha, não uma palavra de correção, de exortação, de admoestação, mas uma palavra de libertação. Deus é suficiente para nós. E eu não vou tornar a minha vida uma busca de atender necessidades. Se eu posso dar um tema para a mensagem de hoje, não faça da sua vida uma busca de atender necessidades. Não faça isso. Quero compartilhar os textos que nós dividimos aqui na segunda-feira. Eu convido você a ir para Jeremias, no capítulo 7. Livro que escreveu Jeremias, capítulo 7, a partir do verso 16. Jeremias 7, a partir do verso 16. Você, Jeremias, não intercedas por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que anda fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos, a rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramará sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Nós veremos daqui a pouco por que é a rainha dos céus o alvo da adoração. Mas o que eu chamo a atenção, e o que esse texto me faz olhar, e esses dias tem mexido bastante comigo, é uma família envolvida num projeto idólatra. É uma família toda envolvida. Os filhos estão pegando lenha. As mulheres estão usando seus talentos, seus recursos, suas capacidades, sua inteligência, às vezes até a provisão que deveria ser dos filhos, mas estão fazendo bolos, e esses bolos estão sendo oferecidos a uma deusa chamada Rainha dos Céus. Com qual fogueira? Acendida pelos maridos. Os homens acendem fogueira, os filhos chegam cansados e calejados com as lenhas, as mulheres com fogo na lenha, vai amassar farinha, vai fazer os bolos, e isso tudo é uma máquina que está funcionando para uma adoração a uma deusa chamada Rainha dos Céus. Deus está substituído. O Senhor está fora do alvo da adoração. A adoração não é mais Ele.
ele não é alvo de mais nada, mas essa rainha, que ocupou o lugar. E o curioso é que rainha, esse personagem mulher, voltado para a adoração, é exatamente uma afronta clara, declarada, flagrante, contra um Deus que ele é essencialmente masculino. Por que Deus é essencialmente masculino? Porque o homem ele tem a visão bíblica de origem, do sêmen, de que ele é o gerador de. A mulher ela tem outro projeto, mas é na figura masculina aquele que dá origem. Eva, ela foi gerada do homem, da sua carne, do seu osso, é a declaração do homem. E Deus, Cristo, tem a personificação masculina, não pela Bíblia ser machista, mas pela visão de origem. É quem gera. Quando uma adoração ela é voltada à mulher, nós estamos observando o mesmo problema de Éfeso. Que lá em Éfeso, a deusa da cidade, de toda a região, era Diana ou Artemis, que tinha um seio para cada necessidade, um seio para cada pessoa. Ela era quem mantinha a vida dos seus adoradores. Diana de Éfeso. Hoje, possivelmente, nós nem temos a rainha dos céus claramente para nós não adoramos a rainha dos céus, nós não adoramos a Diana, mas eu quero te dizer que até mesmo a igreja ela pode se tornar uma entidade maligna. Não por ser a igreja, mas por aquilo que fazemos da igreja. Exemplo, se a igreja for redentora de alguém, ela já passou a ser uma deusa. Se a pessoa é salva porque ela está numa igreja, nós estamos falando de uma corredentora. E se existe uma mulher que seja corredentora, ela é rainha dos céus, ela é Diana, só está mudando de nome. E a igreja não salva ninguém. Ninguém é salvo pela instituição igreja. Nós pertencemos à igreja enquanto corpo, por termos a compreensão do cabeça ser Cristo. Mas não há salvação pela igreja. Se a igreja é redentora, ela passou a ser uma entidade maligna. Estão dando para entender, irmãos? E nós estamos num processo familiar para adorar a uma mulher que o Senhor está dizendo, vocês não estão me provocando a ira. Vocês estão fazendo um próprio mal a vocês mesmos. A essa entidade que gera, que mantém, que supre, que faz com que os desejos sejam atendidos. A cuidadora que faz com que vocês cheguem lá. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela afetou a humanidade quando ela disse que ela seria a salvação para as pessoas. Sem a igreja não existe salvação. Ela se torna uma entidade maligna. Assim como as igrejas evangélicas hoje estão se tornando. Assim como qualquer religião que diga não há salvação fora daqui, elas estão se tornando uma entidade maligna. Junto com todo o seu secretariado e junto com todas as suas instituições e máquinas que fazem com que as fogueiras sejam acendidas, as mulheres usem seus recursos e os filhos estejam cansados, exaustos, sobrecarregados, carregando lenha para fazer essa máquina girar. Mas ninguém sabe quem é o Criador dos céus e da terra, o suficiente para todos os corações. Quando Jesus entra no cenário, ele diz, quem está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. Às vezes nós estamos cansados da máquina religiosa, mas a culpa não é a máquina, a culpa somos nós. Sabe como é que isso termina? E aí a gente, o mesmo processo... Jeremias capítulo 44, nós veremos como isso aqui vai caminhar para o seu fechamento, e aqui a gente para um pouco para refletir naquilo que o Senhor quer nos falar hoje à noite.
Do capítulo 7 até o capítulo 44, Jeremias está sendo porta-voz do Senhor como profeta, dizendo que o povo está errado. A adoração está pervertida e o povo vai morrer. A rainha dos céus, ela não pode ser adorada. E nem qualquer outro. O povo tem uma resposta para Jeremias. E a resposta é o seguinte no versículo 15 do capítulo 44. Então responderam a Jeremias todos os homens, a turma que faz foguinho, que sabia que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, nós não vamos obedecer. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, o que a gente disse, que nós queimaríamos incenso à rainha dos céus, e lhe ofereceríamos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Na terra do Senhor, nós vamos queimar incenso e nós vamos oferecer holocaustos, nós vamos oferecer todo tipo de adoração à rainha dos céus. Pela seguinte razão, nós tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, temos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? Nossos maridos, as autoridades sobre nossa casa, estavam permitindo que isso tudo acontecesse. Quem estava respondendo a Jeremias eram as mulheres. Quem respondeu a Jeremias era a mulher. Os homens estavam calados e omissos. As mulheres é que estavam respondendo a Jeremias, dizendo: nós não vamos obedecer a palavra do Senhor, porque nós temos contingências, nós temos necessidades, e nós temos carências e desejos. E sabe quem é que está realizando essas carências e esses desejos? Rainha dos céus. Quando você diz para parar essa adoração e nós paramos, sabe o que foi que aconteceu? A corda apertou. Sabe por quê? Porque Deus não funciona. Nós queremos um Deus que atenda às nossas necessidades. E sabe qual é o Deus que funciona? Rainha dos céus. Porque quando a gente parou de oferecer sacrifícios a ela, a situação ficou ruim. Os irmãos perceberam aqui no versículo 15, 18 e 19? Quando cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações, tivemos o quê? Falta. E a falta, ela é originada de desejos não atendidos e de necessidades não supridas. O que foi que nós olhamos lá no Sermão do Monte? Mateus 6 e Mateus 7. Mateus 6, 8 e 32. Que não faça da necessidade a razão da tua adoração, porque se você fizer da necessidade uma razão da tua adoração, possivelmente você estará adorando um Deus que vai suprir, só que não serei eu. Hoje as igrejas estão lotadas por pessoas que têm necessidades ou porque têm desejo de adorar. Fala a verdade, irmãos. Hoje a gente está vindo para a igreja porque a gente tem carência ou porque a gente tem desejo de cultuar. A gente está vindo para culto ou a gente está vindo para receber. Nós viemos para entregar ou viemos para receber? Você que sabe. Uma coisa que diz claramente nesse texto é: muita coisa pode estar dando certo na tua vida e isso não sou eu que estou no processo, diz o Senhor. As coisas podem estar dando muito certo para você e não tem nada a ver comigo. Você pode estar bem, prosperando, se dando bem, vivendo bem, comendo bem, bem empregado e eu não estou contigo. Porque isso não significa que eu estou no processo. Porque a questão é que você não vive mais por necessidade, você vive por convicções. E ainda que venha perigo, espada, fome ou nudez, nada disso vai me separar do meu amor por você. E nem questione o meu amor por você, se por acaso isso vier a existir. Porque o meu amor por você não é provado
nas necessidades suas que eu supro. O amor por você é provado pelo meu filho, que foi no Calvário morrer por cada um. Eu não posso acreditar que o melhor de Deus está por vir. Eu não posso entender que o melhor de Deus está por vir. Eu tenho que me curvar e dizer que o melhor de Deus já veio, e ele se chama Jesus de Nazaré. Porque se não for ele, nada. Se eu ainda tiver carências a serem supridas, possivelmente eu vou à rainha dos céus. Possivelmente o meu marido não será honrado. Minha irmã, o desejo de carência é despertado muito em você. O desejo de preciso é despertado muito na mulher. E sabe o que é que o homem vai ficar responsável de fazer? Atender a esses desejos. E sabe como é que o homem vai se definir como homem? Aquele que supre. Sabe o que é que esse homem vai se tornar? Um maluco que não sabe quem Deus é. Porque ele vive para atender necessidades. E um homem desempregado, possivelmente, ele esteja paquerando com suicídio. Porque ele não tem mais razão para viver se a mulher ganha mais do que ele. A não ser que seja pilantra, assim, que goste disso e para gastar o dinheiro dela. Mas se for um cara que, infelizmente, na vida, não conseguiu alcançar os seus objetivos profissionais ou acadêmicos, e que não ganha tanto quanto a mulher, ele não perde o seu papel de homem. Porque o papel do homem não é prover, o papel do homem é revelar. Glória a Deus, meus irmãos. Fica tranquilo, hoje eu não posso gritar. Aí, se você tiver a fim de entender a mensagem, vai desenvolver mais o interesse seu do que o berro meu. Boa? Boa. Nesse caso, se só tiver alguém que possa ajudar com... Se tiver criança que queira subir para ficar na salinha lá, o pessoal da recepção aí pudesse ajudar, por gentileza, que até fica com os pais, as pessoas que estão ao redor, pode até... Se quiserem subir para ficar lá na salinha, fica à vontade. Outro ponto. Se nós estamos aqui nessa questão de carências não atendidas, a gente vai fazer do Senhor um servo para atender aquilo que eu preciso. E Ele não vai se submeter a esse papel. E isso vai acabar com a gente. Isso vai destruir conosco. Os maridos vão ficar cada vez mais exaustos. E eles vão pior, eles vão se sentir masculinos porque eles estão suprindo necessidades. Só que quem supre necessidade nunca foi homem, mas sempre foi o Senhor. Sempre foi. Deuteronômio capítulo 8, o dia que você disser que foi o teu braço que fez isso aí, eu te mato. Aliás, não é eu te mato, você vai morrer. O dia que você entender que foi você que construiu a tua casa, você vai morrer. O dia que você entender que você é que põe pão em cima da mesa, você vai morrer. O dia que você entender que é você que fez filhos, você vai morrer. Quem foi que fez filhos? Todos os filhos que são gerados no ventre de uma mulher foi eu que fiz, foi eu que defini, nunca foi você. E esses filhos nunca serão seus, sempre serão meus. Por que você está sofrendo por eles? Quem cuida deles sou eu, quem supre sou eu. Você está preocupado em pagar colégio? Pagar colégio como? Se você só está vivo até hoje, porque foi eu que cuidei de você. Você não está dormindo porque você não está conseguindo suprir. Sabe por que você não está dormindo? É porque você se considera Deus e entende que é você que supre. Entende por quê? Porque você é um devoto da rainha dos céus. Você e eu, nós estamos atrás de um Deus que funcione. Por que Deus não escuta a nossa oração? Simples, porque quando nós estamos buscando o Senhor, nós estamos buscando o Senhor em qual pegada? Naquela da nossa necessidade. Irmãos, estão entendendo? Se o Senhor já disse, não ore a mim, pedindo coisas. Sabe o que você está fazendo comigo? Todas as vezes que você vai orar, você puxa a listinha de pedido para apresentar a mim. E eu já tinha dito para você, não ore me pedindo coisas. Essa é a tua oração, é uma petição que não acaba. E você não sabe quem eu sou.
Sabe qual é o risco disso? É alguém se interpor na oração e dizer assim: eu faço tudo o que você quer. E sabe quem disse eu faço tudo o que você quer? Satanás. Porque só Satanás, ele disse: prostre-se diante de mim e eu darei tudo aquilo que o teu coração deseja. Nós cantamos uma canção agora dizendo: o Senhor cumprirá os desejos do meu coração. Se você tiver entendido só essa frase, você está pensando aí agora, a gente cantou um negócio contrário. Talvez você não percebeu como é que a música começa. A música começa de um jeito, e o refrão: o Senhor atenderá os desejos do meu coração, porque a gente já cantou o refrão. Esse refrão nos desperta a seguinte coisa: qual é o desejo do meu e do seu coração? O que você quer? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Um coração satisfeito é só quando Deus, Ele é tudo para mim. Agrada-te do Senhor, assim Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele não providenciará os vazios do meu coração. Ele será o suficiente. Entendeu esse salmo? Por que o consumismo, ele é a grande entidade do universo? Do mundo. Por que o ter é o grande Deus dessa época? É simples, meus irmãos, porque é exatamente isso que nós queremos. Um Deus que atenda tudo que a gente quer. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender, ou eu estou me fazendo entender, mas nós estamos numa geração que está perdida. A questão é se nós vamos nos livrar dela. Porque assim, enquanto for as nossas necessidades, os nossos vazios que precisam ser supridos, a gente vai ser devoto da Rainha dos Céus, por mais que esteja em igrejas evangélicas. Se Deus ele ainda não é suficiente, não será uma igreja e não será um milagre. Maior do que a cura é a convicção. Maior do que o emprego é a esperança. Maior do que o sonho realizado é a certeza de que os planos dele são melhores do que os meus. Isso não tem preço. Melhor do que a casa é ter um lar. Melhor do que ter recurso é ter um nome. Nós temos crianças, gosto de falar das crianças, que elas mandam nos pais. Mandam. E os pais estão absolutamente reféns de criaturas que têm meio metro de altura. Você veja nos shoppings os absurdos que os pais se submetem com crianças que mandam nos pais. Se a criança disser: hoje você não assiste culto, você não vai assistir culto. Se a criança disser: hoje eu quero isso aqui, se vire, você tem que dar. Sabe por quê? Muitos de nós entendemos que a gente tem um medo de traumatizar a criança. Sabe de onde isso vem? Da Rainha dos Céus. Porque nós vivemos para atender necessidades, desejos, birra. A gente está aqui para atender isso. A gente aprendeu isso, sabe com quem? Com a rainha desse século. E não com o rei dos reis. Quando a gente adorava, a gente tinha tudo. Quando a gente adorava, a gente não sentia falta de nada. E eu acho que faz muito sentido isso, porque qualquer personagem bíblico que viesse dar um testemunho da sua conversão, ele ia falar de perda, ele não ia falar de ganho. Qualquer um. Não houve lucro em nenhuma das pessoas que tomaram decisões pelo Senhor. Vou repetir, não houve lucro, irmãos, em nenhuma das pessoas que tomaram decisões pelo Senhor. Sabe o que eu digo? É que o Senhor é suficiente. O Senhor esvazia para Ele ser o tudo.
O Senhor nos manda morrer para que nós até que enfim encontremos a vida. O Senhor faz com que a gente perca para que até que enfim a gente ganhe. Conversando com uma pessoa nos últimos dias, ela disse como foi bom eu ter um câncer. Esses dias eu estava conversando com essa pessoa. E sabe o que esse câncer tem me ensinado? Que eu não sou tudo o que eu pensava que eu era. Que eu dependo do meu Senhor. E o que eu estou aprendendo é que talvez não seja a cura do câncer. O que eu estou aprendendo é um relacionamento que eu tenho que desenvolver. Precisava do câncer? Não, não precisava do câncer. Mas o câncer ele foi o canal para descobrir o grande Deus. Que talvez não cure. Que talvez parta com essa doença terrível. Mas existe um texto que o Senhor falou de uma parábola do rico e do Lázaro. Lembram? O rico morreu e foi para o inferno. O mendigo morreu. E a Bíblia diz que ele foi levado por anjos à presença do Senhor, ao seio de Abraão. Sabe, no câncer, sabe quem nos sustenta? Os anjos do Senhor. E se a gente partir, sabe o que foi que aconteceu? Esses anjos nos levaram. Sabe qual é o dia que a gente vai ficar abandonado? Nunca. Mas tem uma forma de perder essa bênção. Adorar a Rainha dos Céus. Para que a gente tenha o que o nosso coração deseja. E a Rainha dos Céus pode se tornar o meu emprego. A Rainha dos Céus pode se tornar o meu desejo. A Rainha dos Céus pode se tornar os meus planos. A Rainha dos Céus pode se tornar os meus filhos. Pode ser qualquer coisa. Contanto que me satisfaça uma necessidade criada. Sabe quem gera a necessidade em nós? De novo, é a falta da relação com o Senhor. Um texto que eu acho muito gritante em relação a isso. Corte seu braço direito para que você tenha relacionamento comigo. Viver faltando um braço não vai ser fácil. Sabe o que o Senhor vai dizer? Aprenda a viver com faltas em mim. Um olho, arranque. Viva comigo faltando um olho. Porque você vai aprender a viver com faltas em mim. Sabe por quê? Porque mediante necessidades, todos nós temos faltas, mas a gente não vai sentir falta de nenhuma delas, porque o Senhor é em mim. O sentimento de inveja não virá, porque eu não desejo o que o outro tem. O sentimento de tristeza não imperará, porque eu não sinto falta daquilo que o meu vizinho comprou. Eu não vou mais ficar medindo bênção mediante conquistas de prosperidade. Eu agora sei quem eu sou, porque o meu Senhor é por mim. Adorar a Rainha dos Céus pode ser um intenso desejo de ter aquilo que o Senhor, suposto Senhor, deu a alguém. Sabe o que pode ser Rainha dos Céus? O meu passado. Porque eu não quero passar pelo que eu passei na minha infância. Sabe o que pode ser Rainha dos Céus? O medo de voltar a ter fome quando eu passei quando era criança. De não ter o que comer e o que vestir quando eu era criança. Mas sabia que aquele negócio lá, a falta do sentir, do vestir e do comer, gerou as pessoas que nós somos hoje, gente. Foi bom? Não, foi terrível. Mas gerou na gente pessoas que têm valor, sabe? E o nosso grande medo é que os nossos filhos passem por aquilo que a gente passou. E sabe o que foi que aconteceu? Nós nos tornamos devotos da Rainha dos Céus, porque se ela suprir tudo que a gente precisa, nós a adoraremos em nome de Jesus. Resposta do Senhor, versículo 24. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor. Vós todo Judá que estáis na terra do Egito, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres, não somente fizeste por vossa boca, senão também que cumpristes as vossas mãos, os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à Rainha dos Céus e de oferecer libações. A palavra do Senhor é:
Cumpra os seus votos. Confirme, pois, perfeitamente os vossos votos. Sim, cumpri-os. Portanto, aqui é onde o caldo engrossa. Os portantos de Deus geralmente são terríveis. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome. Deus falando já acontece. Imagine ele jurando pelo seu grande nome. Nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus. Isso é, sua casa vai ter a provisão que você sempre quis. O que o Senhor está dizendo é, você terá o que você sempre sonhou. Mas você nunca mais vai dizer algo em meu nome. Nunca mais. Eu vou emudecer o homem dessa casa, para que ele nunca mais tenha a fonte em mim, para trazer revelação e verdade para o seu lar. Cumpra os seus votos. Gaste todos os seus talentos para ter dinheiro. Faça todas as fogueiras que você puder acender. Pule as fogueiras que você quiser pular. Coloque seus filhos na exaustão dos concursos, dos estudos, das coisas desumanas, para eles terem dinheiro. Faça esse projeto. Cumpra seus propósitos. E você vai estar bem na vida. Você nem precisa de mim. Deixa eu te dizer um segredo. Você não precisa de mim para ser rico. Tem demônio que faz isso em 1 minuto. Muda a tua sorte. Não use-me para atender necessidades. Eu não sou um Deus que supre necessidades. Eu sou um Deus que dou vida. E vida em abundância. E não as necessidades que alguém disse para você que você precisava, sem eu ter dito. Era bom o tempo que a gente vivia só nós dois, você não sentia falta de nada. Por isso que no meu reino não entra adulto. Porque adulto tem muito projeto. No meu reino só entra criança. Porque a criança confia em mim. E estando no colo do pai é o suficiente. Você perdeu isso. Eu não sou mais suficiente para você. Então cumpra os seus votos e vá ser rico. Vá lá. Procure igrejas que vá fazer com que você prospere. Cumpra seus votos. Dê os seus dízimos para ficar rico. Cumpra seus votos. Mas eu vou te dar uma sentença. Portanto, você nunca vai poder dizer para o seu filho, eis a palavra de Deus. Você nunca vai dizer isso. Você vai comer do pão. E essa vai ser a bênção que eu vou te dar. Mas da palavra que procede da boca do Senhor, você não mais vai saber o que é isso. Você vai se fartar do pão da padaria. Mas você não vai mais saber o que é uma palavra que liberta. Pode papagaiar muita coisa aí. Mas na verdade, você está vazio e seco. Porque você não sabe mais dizer coisas em meu nome. Você sabe trabalhar para ter dinheiro. Isso você sabe. Acertou na religião. Mas errou na direção da sua vida. E essa sentença é muito dura que o Senhor está dizendo para o povo dele. Nunca mais vocês vão dizer algo em meu nome. Tão certo como vive o Senhor. Porque você não terá mais revelação. Você só terá provisão. E a provisão não precisa de mim. Porque eu sei que no dia que você sentir falta de alguma coisa, você me deixa. Aliás, você só está mesmo, o Senhor falando do seu povo, você só me busca por causa do pão, e não para ter vida. Não foi isso que o Senhor falou em João? Quero encerrar com uma historinha que talvez vocês conheçam. Êxodo capítulo 14, o povo saindo do Egito. Grande milagre. Deus colocou 10 pragas no Egito para tirar o seu povo de lá. Instantes depois, Deus atiça, entre aspas, o coração do faraó. E diz assim, persegue o meu povo. E faraó, ele
cai em si, começou a perseguição do povo do Senhor. E o povo do Senhor se depara diante do Mar Vermelho. E sabe qual é a coisa que o povo vai dizer? Teria sido melhor morrer no Egito, voltar para o Egito e viver e morrer lá, do que morrer num deserto, seguindo os projetos de Deus. Porque pelo menos no Egito nós tínhamos o que comer. E aqui nós vamos morrer nesse deserto. Deus iniciou um processo na sua vida e na minha vida. Deus iniciou um processo na minha vida e na sua vida de nos libertarmos daquilo que nos aprisionava. A questão é que Deus vai fazer um processo, e esse processo a gente tem que estar pronto pela convicção. Porque Deus tem o jeito dele fazer as coisas. O Senhor não ficou de livrar a gente do Egito, ele ficou. Sabe quem foi que despertou Faraó para perseguir você? Disse, não, eu. Sabe quem foi que desencadeou uma perseguição feroz contra você? Disse, não, eu. E Êxodo 14 fala que foi Deus que mandou o Faraó atrás. Para quê? Para que o povo falasse o que estava no coração dele. Amigo, adorar um Deus que me libertou do mal, isso é fácil. Adorar um Deus que não funciona, aonde só tem um mar na frente, o inimigo atrás, adore, confie. Aí é só para quem realmente está se submetendo ao processo. E se você morrer no deserto, se eu morrer no deserto, não tinha lugar melhor para eu morrer, porque eu morri num projeto de Deus. Ele quis me tirar do Egito. Para quê? Para que eu morresse no dia seguinte. E isso foi o suficiente. Amém, irmãos? Os irmãos entendem? Eu estou num projeto do Senhor e quero convidá-los a pensar comigo. O dia que o Senhor quiser fazer com que o mar esteja na minha frente e não se abrir, Ele só vai dizer uma coisa para mim, assim, não tenha medo. Confie em mim somente. E você vai ver o que eu vou fazer. O mar vai se abrir, ele disse, não te importa. Ele não disse que o mar ia se abrir. Ele só disse assim, você vai ver o que eu vou fazer. Pode ser que eu visse a glória, que eu morresse no deserto. E eu chegasse no céu e Deus dissesse assim, viu o que eu fiz? Mas o povo murmurou, instantes depois de ser liberto. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Rapaz, é disso que Deus está nos libertando. Você está querendo voltar para lá. Deus quer exatamente nos libertar das coisas que antes nos aprisionavam. Você quer voltar para lá. Deus não, falei aqui, repito e agora eu quero encerrar. Deus não quer nos dar coisas. Deus quer nos dar um coração novo. Não preciso de marido, de cônjuge, de esposa, de filho, de casa. Eu não quero mais precisar disso. Eu quero um novo coração. Para que eu adore o meu Senhor pelo que Ele é. Não vai ser mais o desejo a minha oração. Vai ser o louvor. O seu filho na cruz vai ser o suficiente para mim. Existe aquela segunda canção que nós cantamos. Vamos encerrar esse culto com ela. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que o nosso coração seja aplacado nele. E tão somente nele. Vamos orar? Feche seus olhos.